Começamos Liberdade de Opinião e vamos direto conversar com a jornalista Rita Lizauskas. Rita, boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que estão assistindo com a gente a CNN Brasil. Enquanto o governo federal discute a volta do auxílio emergencial, municípios organizam programas próprios para minimizar a falta de renda e o desemprego. Em cidades como Salvador, Manaus, Cuiabá, São Paulo, Guaxupé e Canoas, ações do tipo já começaram. Na última sexta, ao ser questionado sobre o auxílio na saída do Palácio do Planalto, Bolsonaro pediu para a população cobrar dos governadores, abre aspas, os governadores podem dar o auxílio emergencial para vocês, eles podem se endividar também, porque o governo federal está se endividando, fecha aspas. Rita, estados e municípios devem se antecipar ao governo para transferir recurso para a população nesse período da pandemia? Qual que é a sua avaliação sobre a declaração do presidente Bolsonaro? Como é que fica a situação fiscal dos entes da federação? Eles têm fôlego financeiro para dar conta desse tipo de ação? Pois é, Muriel, nem todos, né? Mas antes eu queria dar uns passos atrás e lembrar que a pandemia vai completar um ano, agora em março. Ontem o país registrou a maior média de mortes por coronavírus de todo esse período, 1.105 mortes por dia no país na última semana. A gente tem quase 240 mil mortos no total e isso tem muitos reflexos no país de hoje e impacta de formas diferentes na população. Então eu queria falar dos impactos sociais desse primeiro ano de pandemia, né? Estranho a gente falar primeiro ano, mas a realidade é essa. Nesse universo de 240 mil mortos, havia ali muitos chefes de família, pessoas que além de serem o amor da vida de alguém, né? Além de serem o pai, a mãe, o avô, o avó de alguém, muitas vezes também eram pessoas responsáveis pelo sustento de suas famílias, eram pessoas que estavam em idade produtiva, estavam trabalhando. Se a gente mergulhar na história dessas pessoas que morreram de coronavírus, a gente pode conseguir encontrar diversas dessas histórias tristes de pessoas que foram embora, que morreram e deixaram as famílias muitas vezes sem renda. Havia também muitos idosos, muitos deles aposentados, cuja renda também era importante para o núcleo familiar, pessoas que com aposentadoria, né, famílias de muitas pessoas, que ajudavam ali a pagar o aluguel, as contas do mês e que além de fazer falta com presença física, também fazem falta na hora de pagar as contas da casa. A gente tem esses dois cenários, mas também temos um universo de pessoas que não adoeceu, ainda bem, mas que perdeu o emprego por conta dos impactos econômicos do coronavírus. E os últimos dados do IBGE revelaram que a gente tem 14 milhões de desempregados, pessoas que estão bem, mas não conseguem emprego, não conseguem voltar ao mercado de trabalho porque a economia está mal das pernas, até por conta da pandemia também. Esse é o cenário das famílias que precisam de ajuda, é um cenário bem heterogêneo. Então, o que muitos prefeitos, como os de capitais, como Salvador, Belém, Manaus e São Paulo, têm feito ou começam a tentar fazer, dar algum tipo de renda a essas pessoas que estão sem ter a quem recorrer. Vamos dar uns exemplos. Salvador, por exemplo, está pagando R$270 por mês até março, uma capital, né? Cobra do governo do Jair Bolsonaro para entrar em campo logo com o auxílio emergencial. Manaus, também outra capital. A gente sabe que Manaus sofre mais do que qualquer outra capital do país com coronavírus, a cidade teve falta de oxigênio, teve de fechar o comércio mesmo, fazer lockdown, porque a situação sanitária lá é muito preocupante. O que fez o prefeito? Decidiu ele pagar R$200 por mês durante 6 meses, porque ele também sabe que além de manter a subsistência, a segurança alimentar dessas pessoas, esse programa de renda movimenta a economia. Quem recebe vai ao mercado, compra o gás, esse dinheiro retorna ao poder público em impostos, né? Volta a circular. A questão, e é a pergunta que você me fez, é que nem toda a prefeitura, Muriel, pode dar esse auxílio emergencial local. O país tem 5.568 municípios e eu fiz as contas, só 8 capitais conseguiram criar esses benefícios emergenciais. Tem algumas cidades fora das capitais também, mas tem muita gente desassistida nesse universo de 5.560 municípios. Só o governo federal tem capilaridade, tem orçamento para esses brasileiros que precisam de ajuda e que moram nesses 5.568 municípios brasileiros. As pessoas estão passando fome, as pessoas não têm dinheiro para alimentar seus filhos, para comprar o gás, para cozinhar. E só o governo federal, no meu ponto de vista, conseguiria, com esse novo auxílio emergencial, alcançar todas essas pessoas que precisam de ajuda nesse exato momento. E quando o presidente Bolsonaro fala, né, você
leu aí as aspas, falando para as pessoas pedirem aos governadores, ele está tirando o corpo fora da responsabilidade de presidente da República, né? Só para variar. O que ele está dizendo de forma subliminar? E aí tem um pouco de política. Ele acaba voltando àquele discurso de responsabilizar alguns governadores por fecharem o comércio nos piores períodos da pandemia. O Bolsonaro sempre criticou qualquer tipo de lockdown, qualquer medida de isolamento social, que são, sim, necessárias, muitas vezes, para tentar diminuir a circulação do coronavírus, assim como as máscaras são necessárias, assim como as vacinas são necessárias. Então, como eu vejo, só o governo federal consegue ajudar todos os que precisam. Os governadores conseguem, com essas medidas pontuais, fazer ali pequenas ajudas, mas o Brasil é muito grande. Tem muitas cidades e estados que estão sofrendo e esses prefeitos e esses governadores nem sempre terão condições ou até vontade política de ajudar a população. E é obrigação do presidente da República agir nesse assunto. Muriel. O vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, usou as redes sociais para criticar a atitude do presidente Bolsonaro de editar decretos que flexibilizam o uso e a compra de armas de fogo no país. Ramos entende que o assunto deve ser tratado no Congresso e Bolsonaro invadiu uma competência exclusiva do Legislativo. Rita, qual que é a sua avaliação sobre a crítica do vice-presidente da Câmara? A questão do porte de armas deve ser um assunto exclusivo do Legislativo e por que os novos decretos de Bolsonaro sobre o uso de armas foram objeto de críticas de entidades da área de segurança pública? Muriel, esse é um assunto muito complexo. Tem várias camadas, eu vou tentar trazer algumas coisas que eu penso sobre esse assunto. Infelizmente, não tem surpresa nenhuma nessa pauta armamentista do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi eleito prometendo exatamente o que ele está tentando fazer, né? Liberar armas com esse discurso de legítima defesa, armar a população para que faça justiça, né, com as próprias mãos. O que chama atenção, ao meu ver, esperar uma sexta-feira de carnaval para fazer isso e por decreto, ou seja, sem debate, de cima para baixo, e uma tentativa de que a pauta passasse ali despercebida, né? Por isso soltar na véspera do início do carnaval. Esse assunto da liberação de armas para civis tem várias camadas, vou tentar destacar algumas delas. Primeiro, é que a segurança pública é um direito nosso e o combate à violência, ao crime, à insegurança não deveria ser feito por pessoas físicas armadas, nem por mim, nem por você, mas sim pelas polícias. Quando se faz um decreto como esse, abrindo a possibilidade de a população se armar, e se armar muito, né? Porque no decreto está previsto que as pessoas físicas tenham direito a até 6 armas, às vezes 8 armas em casos específicos. O que o poder público está fazendo quando ele passa essa responsabilidade para a gente? Ele está deixando claro que não é competente para fornecer segurança pública às pessoas, porque ele está jogando no colo da população a responsabilidade de se defender. E se defender usando armas, atirando, fazendo algo que a população não deveria fazer, não está pronta para fazer, que é cuidar da própria segurança. Essa sensação de que com as armas a gente está seguro é completamente falsa. E essa não é a primeira ofensiva do Bolsonaro em direção a esse maior armamento da população. É bom a gente lembrar que em janeiro de 2019, ou seja, há 2 anos, ele fez um primeiro decreto sobre armas, que foi seguido ali por uma série de outras alterações nas normas, que permitiu o brasileiro comprar mais armas, comprar munições, comprar até fuzis que antes eram restritos às Forças Armadas. O resultado disso, nesses exatos 2 anos, essa liberação, sabe qual foi? 1.151.000 armas legais nas mãos de cidadãos nesses últimos 2 anos. Repetindo, nos últimos 2 anos, mais de 1 milhão de armas foram colocadas em circulação e estão nas mãos de pessoas muito próximas a gente. O seu vizinho, onde seu filho vai brincar sempre, ele pode ter até 6 armas a partir de agora. Sabe aquele seu parente que sempre briga com a esposa? Pois é, ele pode ter uma arma, pode ter várias. Sabe aquela pessoa com quem você pode ter uma discussão besta no trânsito? Pois é, ele pode ter uma arma. Esses dados que eu acabei de dividir com vocês foram obtidos pelo Instituto Igarapé e pelo Instituto Sou da Paz, né? São 2 órgãos que fazem pesquisa sobre segurança pública, foram obtidos via Lei de Acesso à Informação e eles excluíram as armas em poder de empresas de segurança, clubes de tiro, policiais, das Forças Armadas, ou seja, a gente tem mais de 1 milhão de armas nas mãos dos chamados cidadãos comuns que convivem muito perto da gente. O Brasil está mais seguro desde 2019, desde que essas pessoas puderam comprar mais armas? Não. E o Brasil não vai ficar mais seguro permitindo que as pessoas, em vez de 4 armas, tenham 6 armas. Não vai acontecer esse milagre.
Eu queria trazer mais um dado, porque todos os anos é divulgado o Índice Global da Paz, que é um relatório produzido internacionalmente por um think tank internacional, que usa ali 23 indicadores para achar esse índice, fazer esse índice dos países de todo mundo. Ano passado, o Brasil caiu 10 posições nesse ranking global da paz e aparece em número 126 num ranking de 163 países. A gente está lá embaixo, no fim dessa lista, estamos entre os países mais inseguros do mundo, mesmo com esse 1 milhão de armas a mais. E o que esses pesquisadores internacionais descobriram? Que os países mais pacíficos são os que têm mais armas, você acha? Não, é exatamente o contrário. São os países com uma política anti-armamentista forte que oferecem mais segurança aos cidadãos. A gente não chega à paz com armas, mas sim com segurança pública bem feita, por polícias, não por pessoas físicas, com acesso à educação, com combate ao desemprego, com economia forte. Isso faz um país ser seguro. Agora eu queria trazer um recorte político. O que o Bolsonaro quer quando ele amplia o acesso às armas, além de alimentar os seus apoiadores? Ele está montando um exército de civis que podem apoiá-lo em qualquer tentativa dele atentar contra a democracia. Vamos lembrar o que o Jair Bolsonaro disse naquela reunião ministerial de 22 de abril do ano passado. A gente teve acesso àquela gravação porque, numa questão ali com o ex-ministro Sérgio Moro, o ministro do STF, Celso de Mello, ele decidiu tornar público esse vídeo dessa reunião ministerial. O que o Bolsonaro disse nessa reunião de ministros do ano passado? Abre aspas. Eu quero todo mundo armado. Povo armado jamais será escravizado, fecha aspas. E ali ele estava se referindo às medidas de isolamento social que tinham sido impostas por alguns governadores ali por conta da pandemia. Ele sugeria que se a população tivesse armada, nenhum governador teria coragem de fechar o comércio, como se isso fosse positivo. Você consegue imaginar um cenário em que o governador de São Paulo manda fechar o comércio e as pessoas saem armadas para abrir o comércio? Pessoas armadas nas ruas contra a determinação de governadores? Você consegue achar isso viável? O Bolsonaro quer armar a população também por conta disso. Ele quer um exército de civis disposto a defendê-lo ou apoiá-lo em qualquer medida, inclusive se ele não for eleito em 2022, né? É bom a gente lembrar o que ele disse no dia seguinte à invasão do Capitólio, ali nos Estados Unidos. Ele disse, se não houver voto impresso, pode acontecer coisa pior por aqui. Pois é. Pode acontecer coisas muito graves por aqui e eu convido as pessoas a se engajarem nesse debate. É muito sério. Que as pessoas procurem pesquisas sobre o perigo para nós, enquanto população, nessa corrida armamentista. Entrem no site tanto do Instituto Igarapé quanto do Instituto Sou da Paz, leem as pesquisas, leem o que dizem os especialistas sobre o assunto. Essa liberação de armas é algo muito sério, é muito preocupante o que está acontecendo. A gente vai perder muitas pessoas conhecidas em crimes comuns, em feminicídios, em brigas de trânsito, em brigas de vizinho, tudo vai começar a ser resolvido à bala. Aí eu te pergunto, é esse o país que a gente quer viver e criar os nossos filhos? Você que é mãe como eu, você quer criar seu filho em um país onde todos estejam armados até os dentes? Isso me deixa desesperada. Eu não quero esse país cheio de gente armada. A Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos quer que o presidente Bolsonaro condene o ataque ao Congresso americano que aconteceu em janeiro. O pedido vem numa carta enviada pelo presidente da comissão, o senador Robert Menendez, do Partido Democrata. No documento, ele diz que caso o governo brasileiro não condene a invasão, a relação entre os países pode ser prejudicada. Rita, como que você avalia essa cobrança da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos? E com Biden no poder, essa cobrança já era esperada? O governo brasileiro deve acatar esse pedido? Bom, Muriel, mais um imbróglio aí da política internacional brasileira, né? O governo brasileiro se posicionou muito mal nas eleições norte-americanas por ser alinhado ao ex-presidente Donald Trump, que perdeu para o democrata Joe Biden. Donald Trump passou meses dizendo que a eleição tinha sido roubada, mesmo entrado na justiça, tendo sido comprovado que não, a eleição de Joe Biden foi legítima. Ele incitou os apoiadores a invadirem o Capitólio, uma ação extremamente violenta, a gente viu aqui nos telejornais, 5 pessoas morreram, teve até um policial que morreu espancado pelos manifestantes, ou seja, foi muito sério o que aconteceu ali. Como agiu o Brasil? Em vez de condenar a ação, algo que a maioria das democracias do mundo fez, o Brasil fez o contrário.
O nosso ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi ao Twitter dizer que a parte dos americanos desconfia do processo eleitoral. Ou seja, ele justificou indiretamente a violência no Capitólio e disse ainda que a baderna podia ser obra de infiltrados, sendo que ali estava claro, já foi provado, que eram sim apoiadores de Donald Trump, incitados por Donald Trump. O presidente Jair Bolsonaro também não condenou a invasão do Capitólio, pelo contrário, ele usou o que aconteceu lá para ameaçar a democracia, a gente já falou disso agora há pouco. Ou seja, o governo brasileiro ainda pavimentou ainda mais essa saia justa que a gente está vendo agora com os Estados Unidos, porque, além de tudo, demorou 38 dias para, enquanto nação, enquanto país, reconhecer a vitória do novo presidente norte-americano, fazer aquele telefonema, desejar tudo de bom para ele. Um pouquinho antes disso, no final do ano passado, ainda durante a corrida presidencial norte-americana, o Bolsonaro comentou a possibilidade de Joe Biden vencer. Se antecipou ali, dizia que existe a possibilidade dos Estados Unidos levantarem barreiras econômicas ao Brasil. A gente estava vivendo aquele período de incêndios na Amazônia, lembra? E aí o Bolsonaro, já de olho no que podia acontecer, o que ele disse ali sobre os Estados Unidos? Que quando acabasse a saliva com os Estados Unidos, ou seja, quando as negociações sobre essa eventual barreira não tivesse resultado, o Brasil tinha pólvora. Ou seja, o presidente brasileiro ameaçou com pólvora uma das nações com maior poder bélico do mundo. Um papelão, né? Ou seja, o que o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano está fazendo é mostrar que as relações entre Brasil e Estados Unidos não vão ser nada fáceis. Ele quer obrigar o Brasil a condenar essa incitação à violência, os ataques à democracia norte-americana, algo que o Brasil já devia ter feito, né, como fizeram a maioria das outras democracias no mundo. O que a gente precisa ver? Como é que o Brasil vai responder a isso? Né? Vai ainda escalar, responder com grosseria, né? Vai engrossar esse caldo ou vai deixar que a diplomacia, a boa diplomacia, sem Ernesto Araújo, resolva isso de uma forma civilizada? Antes desse atual ministro de Relações Exteriores, o Brasil tinha uma tradição de uma diplomacia respeitada, profissional, que se dava bem com todos os países, independentemente do presidente norte-americano que estivesse ali no posto. O Brasil sempre se deu bem, sempre manteve essa relação diplomática em alto nível. O que a gente tem visto é a perda disso, né? Uma diplomacia ideológica, uma diplomacia amadora, o que é uma pena para o Brasil. Então a gente vai ver como é que o Brasil vai responder essa provocação dos Estados Unidos, Muriel. Obrigada, Rita. Até amanhã. Até amanhã.